O Cruzeiro fez contra o RT o que tinha que fazer. Não teve um desempenho de brilhar os olhos, mas fez o jogo que precisava fazer. Não jogou, não sobrou dentro de campo, na partida fora de casa, num gramado muito difícil, uma grama que parecia muito diferente do que a gente costuma ver nos jogos. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo seguro, um primeiro tempo onde foi superior, teve algumas dificuldades no segundo tempo, mas alguns pontos me incomodaram nessa segunda etapa. Bom, começando pela primeira etapa, o Cruzeiro teve algumas modificações no time por desgaste também. A entrada do William no lugar do Fagner, a entrada do Lucas Silva no lugar do Lucas Romero e a volta do Arroio no lugar lá no ataque, que ele tinha dado vaga para o Wanderson recentemente por desgaste físico, voltou a atuar no time titular, e a volta também do Vidalba na defesa. O Vidalba fez uma boa partida hoje contra o RT em Patos de Minas, uma partida muito segura, mudando até mesmo algumas dinâmicas de ataque, porque com a qualidade que ele tem para sair ali do lado do Kaique, algumas bolas chegaram com mais qualidade para o lateral na frente do campo. O Cruzeiro voltou a fazer a construção com 4 jogadores hoje, acredito que esperando um jogo de duelos, como eu havia conversado com o treinador Ito Roque, o treinador do RT, que ele previa que seria um jogo de duelos. Realmente foi um jogo bastante físico, né, em Patos de Minas nesse sábado, e o Cruzeiro apostando nas jogadas verticais em profundidade pelos dois lados, já que era difícil trabalhar a bola num gramado que não chegava a ser ruim, desburacado, mas ele era bem diferente, uma grama muito diferente. O Cruzeiro apostou nesse tipo de jogada e rendeu frutos logo cedo. Mas no primeiro minuto, assim, no comecinho do jogo, o Cruzeiro teve um grande susto, o único grande susto na partida, o gol do Moisés, com 3 ou 4 minutos de jogo, muito começo mesmo na partida, mas o jogador que deu assistência para ele estava milimetricamente impedido. Algo muito bom para o Cruzeiro, que quando se vê em situações complicadas, em adversidades, tem sofrido muito para trabalhar e conseguir reverter os resultados. Depois disso, o Cruzeiro conseguiu criar algumas oportunidades, 2 chances claras nesse tipo de jogada, com o Kaique sendo acionado na ponta esquerda, avançando bastante, dando profundidade e tocando para o Matheus Pereira, fazendo cruzamento para que o Matheus Pereira fosse quem finalizasse as jogadas. O Matheus Pereira errou uma muito boa, uma chance muito boa, que ele chegou a receber a bola dentro da área, na entrada da área, com liberdade, até para segurar, dominar, pensar no que queria fazer. Optou por chutar de primeira, isolou a bola e depois teve uma oportunidade de cabeça, essa um pouquinho mais difícil, porque ela chegou um pouco alto, também não conseguiu finalizar na direção do gol, mas uma boa estratégia aí do Tite hoje, vendo que o jogo de duelos e um gramado seria muito difícil para conseguir fazer os gols. E do outro lado também, com o Arroio, o Cruzeiro conseguiu algumas oportunidades. Com o Arroio, uma característica diferente, né? Enquanto o Kaique chegava na profundidade buscando uma bola na área, o Arroio já chegava pela direita buscando infiltrar e cortar para dentro para finalizar e buscar o gol. E foi assim que saiu o segundo gol do Cruzeiro. Mas antes, voltamos para o primeiro gol do Cruzeiro, que saiu dessa forma, uma jogada com o Kaique pela esquerda e o Gerson, que encontraram o Matheus Pereira mais uma vez. O Matheus Pereira chutou forte para uma defesa do goleiro. No rebote, o Gerson pegou o rebote e teve bondade, porque não tentou chutar para o gol para fazer o primeiro gol do Cruzeiro, tocou para trás. O Caio Jorge vinha na entrada da área e estufou as redes para abrir o placar fora de casa. Com isso, o Cruzeiro conseguiu uma certa tranquilidade na partida e a partir daí mandou no jogo, teve mais posse de bola, jogou com certa tranquilidade, aí sim conseguiu trocar mais passes dentro do jogo. Mas o segundo gol saiu em uma jogada de bola rápida, de transição. O William, pela direita, encontrou um ótimo lançamento para o Arroio, que avançou pela direita e tocou na saída do goleiro. De início, o Bandeirinha marcou impedimento na posição do atacante do Cruzeiro, mas logo depois, revisão no VAR, foi constatado que um jogador no meio do campo estava dando posição para o Arroio, no finalzinho do jogo já, e o Cruzeiro fazia 2-0, que parecia que ia ser um jogo fácil até para o Cruzeiro. Não teria mais grandes preocupações, mas nos minutos finais já do primeiro tempo, o Mateuzinho acabou sendo expulso num lance muito polêmico. O Mateuzinho já tinha recebido cartão amarelo no começo da partida, teve um lance ali, uma dividida com o adversário, saiu até machucado, mostrando um machucado na sua canela. O juiz deu o segundo cartão amarelo para ele, acabou expulsando. Não tem como o VAR revisar esse tipo de lance, né? Até se quisesse dar um miguezinho, ele podia revisar talvez um cartão vermelho para o jogador do RT, e constatar que não teve cartão vermelho, mas também não era para cartão amarelo para ele, mas seguiu com sua convicção
um lance bastante questionado. O Vidalba questionou até na zona mista depois do jogo, que às vezes os árbitros aparentam alguma arrogância, não deixam eles conversar com a arbitragem, e criticou. Não viu pena, não viu falta do Mateuzinho, eu também não vi, achei um lance normal, não foi falta de nenhum dos lados, mas o árbitro expulsou o Mateuzinho. E aí no segundo tempo o Tite teve que fazer alterações no seu time, modificar o esquema que vinha dando certo. Saiu justamente o Arroio, que fez o gol do Cruzeiro, o segundo gol do Cruzeiro, para a entrada do Lucas Romero, para não perder esse meio de campo. Com a entrada do Lucas Romero, o Cruzeiro se postou um pouco mais na defesa, com 2 linhas de 4 jogadores, deixando o Caio Jorge um pouco mais espetado, caso fosse necessário, para alguma jogada em transição. Mas logo também a URT perdeu um de seus jogadores depois de uma entrada dura no Matheus Pereira, e o jogo ficou equilibrado, mas ficou um jogo equilibrado morno. Nenhuma das duas equipes tinha muita agressividade. O Cruzeiro, com o seu resultado, jogando fora de casa, em adversidade, com um time desgastado, não ficou se lançando ao ataque, enquanto o RT tentava atacar, mas não encontrava muito espaço, porque a defesa do Cruzeiro realmente ficou muito bem postada. A crítica que eu tenho para esse segundo tempo do Cruzeiro, principalmente, foi uma certa displicência de alguns jogadores ali, talvez por ter uma tranquilidade de um resultado que parecia, sim, muito bem encaminhado. Quando o Cruzeiro fica em igualdade numérica de novo com a expulsão do jogador do RT, a impressão que dava é que o Cruzeiro já tinha um resultado na mão, ia ser muito difícil de perder, mas o Christian, principalmente, perdeu uma oportunidade clara, tentou encobrir o goleiro, logo que ele entrou no segundo tempo, errou, deu a bola na mão do goleiro. Em outra oportunidade ele segurou um pouco a bola, não foi tanta displicência, segurou para finalizar, a defesa acabou chegando, e o Matheus Pereira, mas no final do jogo também teve uma oportunidade pela esquerda, demorou para finalizar e acabou deixando a defesa cortar. Outra coisa que não me agradou um pouco no primeiro tempo do Cruzeiro foi o Caio Jorge atuando algumas vezes como pivô. O Caio Jorge como pivô fora da área, eu acredito que não seja a melhor forma de se aproveitar o futebol dele, já que ele é um jogador muito veloz para passar entre linhas ali e receber direto para já finalizar. Acho que ele acaba sendo subaproveitado nesse tipo de jogo, apesar do gol que ele fez. Não apareceu muito na partida além desse gol. Mas o que importa é fazer o gol, mas acredito que ele poderia ter sido melhor utilizado nesse jogo. Mas pro final do jogo, já com um placar praticamente encaminhado, o Pelódia fez o único gol da URT em uma jogada ali de bobeada em bola aérea, teve muito espaço na segunda trave, o Cássio titubeou para sair, acabou que a URT fez esse gol, faltando 1 minuto para acabar o jogo, já não tinha muito o que fazer. O Cruzeiro garantiu a classificação para a semifinal e também a melhor campanha. Agora o Cruzeiro vai enfrentar o Pouso Alegre na semifinal. O Pouso Alegre teve uma situação também muito engraçada. O Norte estava vencendo o América e essa partida o Cruzeiro poderia pegar os dois. No caso, o Norte vencendo o América se tornaria o melhor segundo e o América seria eliminado. Só que aí o América empatou o jogo, aí passou a ser o América com o confronto do Cruzeiro na semifinal. Só que depois o América teve outro pênalti e fez a virada contra o Norte, conquistou a primeira posição deles. O América enfrenta o Atlético e aí o Pouso Alegre, que venceu o Uberlândia, garantiu a melhor segunda campanha do Campeonato Mineiro e enfrenta o Cruzeiro. A FMF, a Federação Mineira de Futebol, ainda não divulgou as datas das semifinais, as datas dos horários, mas a tendência é que esse jogo seja neste final de semana e o jogo de volta no Mineirão seja no outro final de semana e a final já marcada para o dia 7. Então, durante a semana aí, o Cruzeiro acho que se representa nesta terça-feira para já se preparar para o confronto de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Não tem confrontos pelo Brasileirão, vai ter um tempo aí, uma semana livre para trabalhar o Tite, para ver se melhora essa equipe. O Tite que teve um certo respiro com o resultado de hoje, mas não é uma situação tranquila, ainda sofre muita pressão da torcida nos bastidores. Para saber mais sobre o Cruzeiro e para acompanhar tudo o que aconteceu nesse jogo, você encontra no site lance.com e também aqui no YouTube do Lance.